E eu falei, bom, vou conhecer essas pessoas. Conhecendo, conversando com elas, fui para casa e falei, bom, eu vou topar o desafio, mas e agora, né? Eu sou professor também lá na Faculdade de Literatura Dramática, de Dramaturgia, e eu disse, o que eu vou montar com essas pessoas? Porque o convite foi para montar um espetáculo. Aí eu pensei, e agora, né? Onde é que eu vou achar um texto para 20 pessoas nessa faixa etária? Aí comecei a procurar na minha biblioteca, na biblioteca do Dulcina, enfim, e acabei me encontrando, não tinha um texto que contemplasse todas essas pessoas equitativamente, né, que não houvesse assim um papel só de destaque. E eu falei, bom, a partir da experiência deles, do que eles vão me relatar aqui, do que os moveu para chegar aqui, de que forma eles chegaram aqui, o que eles buscam com isso, é através disso que eu vou tentar construir uma dramaturgia, né? Pensar num texto, uma montagem de um espetáculo. E não deu outra. Então as pessoas começaram a falar das suas experiências de vida, que era o pré-requisito, que aliás é um pré-requisito até hoje, para montar espetáculos com a gente, é a experiência de vida. Você não precisa ter experiência em teatro necessariamente. A gente geralmente dá uma oficina, instrumentaliza as pessoas para estarem aptas a subir no palco, com um mínimo de técnica, e apresenta o espetáculo. Aí eu pensei, bom, e agora? O que eu faço? Vou pegar essas histórias, peguei as histórias escritas, levei para casa, e me surgiu a ideia de fazer o primeiro espetáculo que se chamou O Aniversário do Espelho. Aí as pessoas, meus amigos perguntavam, mas por que aniversário do espelho, né? Como assim, um espelho fazendo aniversário? Eu falei, bom, o espelho, porque o espelho, a primeira coisa que tira você é dessa fantasia, sei lá, dessa imposição que a sociedade nos coloca de ter a eterna juventude, né? De estar ligado a uma imposição de estar sempre bem, jovem eternamente, né? E etc. E o espelho não mente. Então eu pensei assim, vou fazer uma confraria, vou pensar uma confraria de pessoas que se reúnem e vão procurar, vão comemorar o aniversário de um espelho, que era um espelho mágico, que revelava a alma das pessoas, tal como elas eram, sem essa preocupação com o exterior, apenas com o corpo, com a aparência, com tudo. E assim foi. Aí a dona da confraria não podia ser outra pessoa senão a Clara, né? A Clara fez o papel da dona da confraria e eles chegavam e faziam uma espécie de concurso para comer um bolo em forma de reflexo. Era um espetáculo meio antropofágico, sabe? E quem comesse um pedaço desse bolo, desse aniversário em forma de reflexo, teria uma suposta vida eterna, né? Para ver o que as pessoas iriam pensar a respeito dessa coisa, de você querer viver para sempre, né? São tabus e são, ao mesmo tempo, alguns clichês, né? que a gente tem ao longo da vida, quando a gente vai chegando a uma certa idade. Você pensa na vida, pensa na morte, pensa também quanto tempo eu vou estar aqui, de que forma eu estou colaborando para a sociedade, como eu posso devolver para a sociedade essa minha experiência de vida. E o final do espetáculo era inusitado, porque quando eles ganhavam o concurso, né, todos acabavam ganhando, eles tinham que fazer cenas da vida. Tinham que apresentar alguma cena da vida que traduzisse, né, os seus anseios, as suas angústias, as suas alegrias, e quem ganhasse teria um pedaço desse bolo e teria a vida eterna. E eu coloquei o seguinte, que no final da história, nenhum deles queria ser eterno, né, porque era muito chato ser eterno. Porque chega um certo momento em que a gente tem que ir mesmo, né? Porque as pessoas vão passando, a vida vai passando, e o mais importante, você tem que saber como encarar isso de uma forma positiva, né? De uma forma criativa, dando vazão a coisas que estavam dentro de você desde que você era pequeno, ou quando você passa a vida toda fazendo alguma outra atividade que não seja artística, né? De que maneira você pode canalizar também nesse momento da vida, que é um momento especialíssimo, para dar esse recado, para mostrar para as novas gerações que as pessoas com mais de 55 anos são capazes, sim,
de elaborar um espetáculo de teatro com o rigor estético que um espetáculo exige, porque também tem isso. Eu não passei a mão na cabeça não, porque eu não queria, eu expliquei para eles, olha, nós não vamos fazer um espetáculo de vovozinho, de vovozinha, né? Para os parentes irem obrigados ao teatro, né? E quando termina aplaude, porque acha bonitinho, ai que bonitinho, a minha tia, a minha avó, o meu avô, né? Ah, que lindo, vão para prestigiar. Mas não, eu queria justamente surpreender de alguma maneira. E a gente falando disso, abordando essa temática, de como seria essa questão de ser eterno ou não, de como é a vida dessas pessoas quando se encontram nesse limiar, nessa transição, nesse rito de passagem, né? De que maneira elas podem aproveitar esse rito de passagem para trabalhar a sua expressividade, né? E estão carregados de expressividade da condição humana, que é o que o teatro aborda, né? E assim, são pessoas que trazem em suas histórias experiências riquíssimas. E o espetáculo foi um sucesso. Mas o que aconteceu? A Clara tinha me convidado para dirigir um espetáculo, né? Aí eu falei, bom, estreamos o espetáculo, esperamos que as passagens nos fossem concedidas pelo Ministério da Cultura, mas como nós éramos muitas pessoas, e também tem um lado da terceira idade que a gente vai falar aqui, que muitas vezes é negligenciado, né, de alguma maneira, não conseguimos as passagens para ir para Portugal. Aí eu falei, bom, mas eu fiz o meu trabalho, estreamos, foi um sucesso, as pessoas que foram assistir, os parentes, os amigos, chegavam nos bastidores e diziam assim, nossa, mas que espetáculo interessante, como eles são vivos em cena, quer dizer, passaram a vê-los, né? Uma coisa da invisibilidade que acabou, porque muitas vezes dentro da própria família as pessoas idosas são vistas como um móvel, como um estorvo, enfim, né? Existe isso, existe um preconceito da sociedade e sem querer muitas vezes da própria família. E a gente desconstruiu isso de alguma forma, mas aí nós não íamos para Portugal. Eu falei, bom, então tá, tchau gente, foi ótimo, né, tal, tudo bem, né, vamos fazer teatro aí. Uma semana depois, eles me chamaram para uma reunião. Eu falei, nossa, será que saíram as passagens? Eu falei, bom, o que aconteceu? Eles falaram, não, a gente não quer ir para Portugal, a gente quer fazer teatro, e é com você. Aí eu fiquei feliz, eu disse assim, poxa, olha só que interessante, né? Que surpreendente isso, né? Nunca imaginei que fosse trabalhar com pessoas nessa faixa etária. E me deparei com esse universo que eu digo sempre, né? Eu aprendo muito com as pessoas com quem eu trabalho, né? Existem alguns que estão desde o início, é um grupo flutuante, aberto, né? Aberto para todo tipo de pessoa, o único pré-requisito é esse. Não pode ter menos de 55. Quer dizer, quem tem menos de 55 procura o grupo, eu digo assim, olha, desculpa, mas você é menor de idade, então não pode. Então tem que esperar e fazer os 55 para entrar. E já passaram por esse grupo muitas pessoas, muita gente mesmo, né? Nós acabamos virando uma família. Aqui a Nora, que é uma das do grupo, aliás, no grupo que nós temos 3 pessoas maravilhosas, 4, o Renan chegou, e são dos nossos cavaleiros. Eu vou chamá-los depois aqui no palco, lógico. Sim. E tem pessoas que estão desde o início, como a Clara, né? O Paiva, que também está conosco, no português. Alguns não puderam estar hoje, eles pediram desculpas, né, por não poder estar aqui, a fazeres domésticos, né? Porque você sabe que quando você atinge uma certa idade também você tem que cuidar de filho, de neto, de bisneto, de tataraneto, né? E esquece um pouquinho de você. Mas é assim, a vida é assim, né? Mas, e o que foi interessante foi isso, e nós montamos já 18 espetáculos, né? E eu me obriguei a brincar de Deus, a escrever os textos, porque eu sempre fui encenador, sempre fui diretor de teatro, nunca fui dramaturgo. Mas aí acabei gostando da brincadeira. Tem um espetáculo que está voltando agora, né? Exatamente. A Árvore da Vida. É a Árvore da Memória. A Memória. Isso, a Árvore da Memória, que é um espetáculo que eu espero todos vão assistir, por favor, lá no Teatro Dulcina, no dia 20, do dia 20 ao dia 29, as 2 últimas semanas de setembro agora, no fim de semana, sexta, sábado e domingo, lá no Teatro Dulcina. Espero contar com a presença de todos. Sabe o horário? Sexta e sábado às 21 e no domingo às 20, lá no Teatro Dulcina.
E esse espetáculo, eu particularmente gosto muito dele, porque toca num assunto bastante delicado, mas que nós tivemos o cuidado de trabalhá-lo de uma forma positiva, se é que se pode dizer assim, né? Com um pouco de humor, mas retratando a realidade do que é o mal de Alzheimer, né? E a comédia se passa dentro de uma família de judeus imigrantes que vem para o Brasil, e a matriarca dessa família acaba sendo acometida pelo Alzheimer, e as amigas têm uma ideia mirabolante, não é não, Glória? Uma ideia mirabolante de fazer uma festa contando um episódio que incomodava sempre essa pessoa que estava perdendo a memória, que era a Sara, personagem, né? E nesse ínterim eles resolvem fazer uma festa de aniversário, esse trecho da vida da Sara, para tentar trazê-la de volta. Eu não vou contar o resto, senão perde a graça. O que acontece, vocês vão esperar lá para ver. Mas como o palco da ilusão, o palco é o espaço da ilusão, né? Tudo se pode. Túlio, antes de passar para Clara, vocês conviveram 20 anos, alegrias, mas também despedidas. Aconteceu de alguém fazer a passagem? Como é que foi isso? Claro. Essas perdas físicas? Naturalmente, o grupo tem 20 anos, né? Então nós tivemos pessoas que já passaram pelo grupo, fizeram a passagem, e a gente encarou de uma forma oriental, bem positiva também, porque eu acho que quando a pessoa consegue se realizar, mesmo que seja nessa faixa etária, acho que vai feliz, sabe? Dá o seu recado, e nós encaramos a morte como uma realidade, né? Afinal de contas, todos nós, é a única certeza que a gente tem, como diz a minha amiga Clara, né, Clara? Que se você não quer ficar velho, então, né? Ou se mate, ou então morra, né, de alguma forma. É um privilégio chegar a essa idade. Né? Então a gente sempre encarou dessa forma mais positiva. Ótimo. Viver é sempre melhor, né? Sem dúvida. E uma das oportunidades que eu tive a partir desse trabalho também foi com o SESC. Né? O SESC, que tem uma atividade muito grande nesse sentido com a terceira idade, eles souberam do meu projeto. Aqui em Brasília eu sou uma das únicas pessoas, uma única que trabalho com esse segmento da sociedade, e eles me chamaram. Então eu trabalhei com 4 SESCs, Ceilândia, Taguatinga, Gama e Plano Piloto, que também foi uma experiência muito grande. E lá na periferia, sim, a gente teve muito mais pessoas que fizeram a passagem. Aqui no Plano, nem tanto, mas sempre houve. Você tem uma metodologia, né, hoje, para lidar com pessoas. Exatamente. Quando eu comecei, eu procurei uma amiga minha, que é chefe do Departamento de Educação Física da UNB, a Marisete Sapous, e fui me aconselhar, né? Porque como eu trabalhava com jovens, eu trabalhava com fiscalização, imagina, né? Exercícios bem pesados. Eu disse assim, não vou fazer esses exercícios, não vou matar todo mundo, né? Não dá. A gente tem que se adaptar. Tá? E fui com essa angústia. Falei para ela, e aí, o que você me aconselha e tal? Falei para ela dos exercícios que eu usava, da metodologia que eu tinha para dirigir teatro. Ela falou para mim assim, não, Túlio, observe, escute, veja, escute o corpo, escute as necessidades dessas pessoas. E você vai descobrir. Foi o que eu fiz. Aí, claro, adaptei, consultei também uma outra amiga que é gerontóloga, para me aprofundar um pouco mais nesse universo. Comecei a pesquisar, a ler livros sobre memória, sobre sociabilidade, né? Sobre família, como uma família reage com relação aos seus idosos, e como a sociedade também responde a isso, que é uma demanda inegável, né? Afinal de contas, nós temos hoje em dia uns avanços na medicina que nos permitem viver muito mais, né? Então, estatisticamente falando, daqui a alguns anos nós vamos ter uma sociedade com um grande número, um grande contingente de pessoas nessa faixa etária. Pouco tempo, né? Previsão de pouco tempo. Pouquíssimo tempo, daqui a 15, 20 anos. A gente está falando de 15, 20 anos, né? Muitas pessoas com muito mais idade vivendo com qualidade de vida, porque não adianta também você ter só a longevidade, né? O importante é você ver assim, por exemplo, essa senhorinha aqui, essa criança de 94 anos, decorando textos, né, indo aos ensaios, lúcida, completamente lúcida, uma pessoa incrível que tem muito a ensinar para a gente. Então tem que ter essa qualidade de vida, porque
muito do envelhecimento, eu creio que está na cabeça, quando a pessoa se permite envelhecer. O espírito perde as perspectivas, perde a vontade de viver, aí é grave, né? E, no caso, o teatro, ele se presta, ele é um instrumento muito poderoso nesse sentido, né? Porque desperta nas pessoas a potência de vontade de viver. Porque o teatro é mágico, né? Te permite viver várias vidas, viver vários personagens, quer dizer, então você se expressa lindamente e consegue contagiar não só o público, como ser visto também. Sair da invisibilidade, eu acho que é uma das coisas fundamentais. E uma das coisas que eu percebo que é primordial desse trabalho, o resgate da autoestima também, né? Porque quando você fica muito em casa, fica lá vendo televisão, e incrível, né? Tem uma coisa também que eu observo muito, a maioria são mulheres, né? A maioria são mulheres. Parece que as mulheres estão ganhando aí, né? Porque os homens às vezes ficam em casa, ou então descem no bloco, vão jogar dominó, né? Tomar uma cervejinha, aposentam, não quer saber de nada. As mulheres não, as mulheres vão, buscam, tentam se socializar, isso é impressionante. E os homens que vêm são homens muito especiais, fantásticos, pessoas muito queridas e que também têm essa inteligência de vida, né? Estão propícios a buscar na expressividade da condição humana uma forma de legar para as gerações futuras um pouco da sua experiência, para que a gente não cometa tantos erros. Nas sociedades arcaicas, se a gente for ver, né, se nós ouvíssemos mais as pessoas idosas, talvez o mundo fosse bem diferente. Que ótimo. Vamos ouvir a Clara agora. Clara, está me ouvindo bem? Clara, me conte o que mudou na sua vida quando você resolveu ser atriz. Quais foram as mudanças para você quando você começou a ter esse ofício de atriz diário? Olha, muda muita coisa, porque eu acho que é uma vida nova que a gente começa trabalhando o nosso sentimento, porque o teatro, ao meu ver, é um sentimento, é uma expressão de amor. Então eu acho isso muito importante, é uma renovação de vida. O teatro para mim é tudo. Realmente, quando eu tive a ideia, formei o grupo, convidei essa paciência aqui, porque realmente tem que chamar de paciência, viu? Porque não é fácil, né? Ensinar para uma criança já é difícil, mas a criança é mais fácil. Agora, depois do idoso, realmente a memória... Eu não gosto de falar sentada, eu gosto de falar em pé. Fica em pé, claro, vai lá. Não é? É em pé para a gente doar mais. Isso. O artista trabalha em pé, né? Então acontece o seguinte, convidei essa excelência de paciência, de dedicação, de 20 anos, né? 20 anos, gente. Não é brincadeira, né? 20 anos não é uma semana. Essa pessoa vem dedicando cada vez mais, com mais amor, com mais dedicação, com mais esforço. Esse é um pai do grupo. É um pai do grupo. É ou não é, querida? É. Olha, a colega... Às vezes sou filho também. Realmente, gente, o teatro é uma maneira que você começa a viver novamente. Você começa a ter uma visão de vida diferente, uma visão de vida melhor. Então, isso é muito importante. Desde que a pessoa faça com dedicação, com amor, com carinho e com respeito. Porque é um trabalho muito lindo. Pode crer vocês. Não estou fazendo propaganda, não. Estou falando a verdade. Tá? Muito obrigada e agradeço a presença de todos. Obrigada. Cara,
Já que você está em pé, qual foi ou quais as personagens que você fez que mais marcaram você? Que mulheres? A Sara é uma delas, eu sei. Quais as personagens? Olha, são tantas personagens que a gente vai fazendo ao longo do tempo. É como você, no seu trabalho, no seu emprego, no primeiro emprego que você vai dedicando, vai esmerando cada vez mais. Então, todos os personagens, para mim, é importante. Todos os personagens. Eu acho, desde que a gente dedica amor, esforço, segurança naquilo que faz, para mim, todos os personagens, é importante. A Clara já fez de Nelson Rodrigues a personagem que eu escrevi para ela. Trabalhou num espetáculo maravilhoso chamado Olho da Fechadura, com o Hugo Rodas. O Hugo até ganhou um prêmio nacional, em nível nacional. E foi lá que eu conheci a Clara, fazendo Nelson Rodrigues, na UNB, com pessoas que estavam se formando. E eu vi aquela senhora, nossa, me impactou profundamente. É muito bonito, é muito interessante você ver pessoas juntas nessa faixa etária num palco. É algo muito impressionante, é muito impactante. Você se transporta, vai para um outro lugar, sabe? É muito lindo, muito lindo. Eu me emociono todas as vezes que estreia, todas as vezes que eu estou em véspera de estreia, que eu estou compondo os personagens, que eu estou escrevendo os textos. O Sérgio, eu já convidei ele para escrever um texto para a gente. A Mônica, que está ali sentada também, já convidei, já convoquei a Mônica para fazer a nossa comemoração de 20 anos, que a gente vai lançar aquele livro. Sem dúvida. Um livro, vamos lançar um livro comemorativo, porque eu acho que isso tem que ser registrado, né? Afinal de contas, ficar para a posteridade esse trabalho que a gente faz, né? E é muito legal. Túlio, eu tenho uma curiosidade. Como que você falou que da questão da invisibilidade, né? Que a sociedade, uma parte da sociedade, né, trabalha com isso, como se o idoso se tornasse, né, invisível para uma série de ações, e ele cada vez mais continua ativo, né? Envelhecer não é necessariamente, né, ficar na cama, é buscar outras formas de conhecimento. Como é que você faz nos ensaios para recuperar essa estima de quem está chegando, sobretudo? Que está chegando de casa ou está chegando de um não se sente mais útil, porque, enfim, deixou aquela função. Como é que você trabalha esse psicológico? Então, uma das coisas que eu percebo sempre, né, nos grupos que estão começando, que estão se formando, as pessoas chegam com autoestima muito baixa mesmo, né, cabeça baixa, muito retraídos, né, se sentindo muito solitários. A solidão é uma coisa que assola muito as pessoas nessa faixa etária, né? Então, chegam tristes, pessoas mais tristes e tal, mas com muita vontade, com muita potência de vontade, né, de sair daquele marasmo. Então, o que eu faço? Eu faço exercícios, primeiro físicos, para estimular o corpo, acordar o corpo, né? Então, a gente trabalha com expressão corporal, trabalhamos com alongamento, trabalhamos a voz, porque muitas vezes, em função dessa retração natural que a pessoa tem, até tem dificuldade de falar em público, né? Em função também dessa invisibilidade, porque as pessoas não escutam o idoso, muito difícil. Os mais jovens, principalmente, não têm paciência. Todo mundo lá no celular e tal, né? E não para ouvir uma história, não quer saber um universo que tem ali do lado, né? Que pode lhe trazer experiências absolutamente fantásticas. Então, eu procuro trabalhar isso. E a questão da memória, também existem exercícios específicos que a gente faz, né? De memorização de texto, ler o texto várias vezes, dou um texto para a pessoa decorar. A primeira coisa que a pessoa me diz: eu não dou conta de decorar, eu não dou conta de fazer isso, não vou decorar, dá uma coisinha pequena. Aí quando me pede para dar uma coisinha pequena, eu dou uma coisa maior. Aí dão mais texto, aí eles entendem que param de reclamar, porque aí eu não dou mais texto. Quando reclamam, eu dou mais texto ainda.
E assim, eles acabam envolvendo o neto, o filho, né? Ah, me ajuda a decorar um texto aí. Eu já vi fotos assim, porque o grupo, nessa faixa etária, as pessoas adoram viajar, né? Gosta ou não gosta, gente? Adoro viajar, né? Adoro. Então eu já falei que nós vamos fazer também o Viva a Vida Tour, sabe? Uma companhia de turismo, que também acho que funciona bastante. Cruzeiro. Cruzeiros, entendeu? Se apresentar num cruzeiro, nossa, boa ideia. Vou escrever um espetáculo para se apresentar num cruzeiro, que aí vai dar certo. Então, assim, apesar deles saírem muito, uma coisa que eu vejo, me mandam fotos na beira da praia com o texto na mão. Decorando o texto, mas estou na praia. Né? Aí chego, eu faço a cobrança do mesmo jeito e a coisa acontece de uma forma mágica. E isso que você fala, né? Da recuperação da autoestima. Eu acho que o teatro é uma arte que se faz no coletivo, né? Principalmente no coletivo. Não se faz teatro sozinho. Então, o fato de você não estar solitário num barco, né, quando você tem o apoio, uma rede de segurança, que são os próprios colegas dentro do grupo, né, te apoiando, não existe crítica, não existe ninguém melhor do que ninguém, mesmo a Clara, que tem toda a experiência que ela tem, que é uma atriz profissional, né, trata todo mundo do mesmo jeito, e nós nos tratamos da mesma forma, né? Quer dizer, não existe isso de, eu tenho mais tempo, você tem menos tempo, não. As pessoas que nos buscam são acolhidas com todo carinho, com todo amor, então acaba virando uma família. E o sair da invisibilidade é impressionante, porque é a resposta no dia que as pessoas, os parentes, vão assistir o espetáculo. E aí você vê isso nitidamente, que vão lá nos bastidores. A gente já falou, nesses espetáculos, eu já falei sobre morte, já falei sobre vida, já falei sobre sexualidade, vários tabus que muita gente torce o nariz, acha que com uma certa idade, imagina, você vai falar de sexo na terceira idade num espetáculo de teatro, por que não? A gente está vivo, né? A Clara já me pediu várias vezes para fazer uma cena com ela fazendo um striptease. Eu que dei uma desculpa, né? E a gente mudou um pouco a cena, mas assim, claro, guardando as devidas proporções, as brincadeiras, mas a gente não tem medo de falar de assuntos que realmente afligem as pessoas e que são tabu na sociedade. Então isso fortalece, eu acho que fortalece, ajuda a decorar texto, a se posicionar no palco, a estar presente, a falar em público, né? E o que eu percebo é que as pessoas mudam nas suas relações cotidianas, né? Não só com a família, mas com os outros amigos, com as pessoas todas. Eu me lembro de uma experiência que eu tive, foi em Taguatinga, uma senhorinha que inclusive já passou, a Márcia Witsak fez um programa conosco, o Globo Comunidade, e eu misturei todo mundo, misturei o grupo Viva a Vida, que é esse grupo que eu trabalho já há 20 anos, com essas pessoas desses grupos do SESC, e levei todo mundo lá para 508 e fez um programa de televisão. E essa senhoria é uma senhoria linda, maravilhosa, né? E ela foi dar entrevista e falou para a Márcia Witsak, em alto e bom tom, minha filha, eu quando comecei a fazer teatro, eu parei de tomar todos os remédios. Eu falei, meu Deus do céu, pronto, e agora? Parou de tomar não pode parar de tomar os remédios. Ela falou, não, eu parei de tomar os remédios para depressão. Porque agora eu não preciso mais, agora eu estou me sentindo feliz, estou contente, estou alegre, estou feliz. E no dia que ela passou, uma das coisas mais emocionantes que a gente foi ao velório dela, e ela estava com o figurino do espetáculo. Se sentiu feliz de ter participado disso, me agradecia, sabe? Lindamente, uma senhora já com 90 e tantos anos, e muito alegre, muito feliz. A felicidade é contagiante, né? Me emociona muito, me emociona demais, sabe? É como eu digo, eu sou apenas um veículo, eu acho que eu tinha essa missão, sabe? E eu me orgulho muito de ter essa missão. Eu tenho minha carreira paralela, eu sou ator, também sou diretor, mas eu digo para todo mundo em Brasília, e as pessoas sabem, meus amigos como você, Sérgio, né? Sabem que o meu orgulho maior, minha menina dos olhos, é o Grupo Viva a Vida, sabe? Que eu acho que é o grande trabalho da minha vida. Foi um privilégio, um presente
que os deuses me deram. Né, na minha vida. Esse grupo está representado aqui por vocês, mas também está na Eu vou plateia. chamar aqui Eu vou pedir só licença, Túlio, para ouvir eles. Isso, é. Glória, Glória. uma atriz fantástica que eu já vi em cena, Glória. Glória, fala aí para a plateia como foi essa experiência de você como atriz. Olha, Pode segurar aqui o microfone. foi ótima. Eu, em Mocinha, no Rio, eu fazia teatro. Eu fui aluna da Maria Clara Machado. Mas aí ficou para trás, eu tive que vir para Brasília para trabalhar e tal, aí deixei. Quando me aposentei, foi a primeira coisa que eu fiz. Vou resgatar tudo que ficou para trás, principalmente o teatro, que eu gosto muito. Aí eu já tinha assistido uma peça, né, com o diretor Túlio, tinha uma amiga também em cena. Então isso me fez assim mais feliz ainda e eu voltei assim depressa para o teatro. Então, eu não fiquei nem muito tempo, não. Me aposentei em abril mesmo, eu já estava no teatro com eles, tá? Graças a Deus. E estou muito feliz. Já deixei, assim, as minhas funções de funcionária pública e tal, e entrei de cabeça mesmo no teatro e gosto muito. E é muito bom. O grupo é ótimo, os colegas são assim maravilhosos, o Túlio também com essa paciência, né, que a Clara falou, tem uma paciência assim com todos nós. Então isso eleva muito e nos dá uma qualidade de vida muito boa. Isso foi Tá. quando? Oi, que eu entrei? Eu já estou há 5 anos no grupo. Olha que massa. É, há 5 anos. A Nora também, aliás, Nora. também é uma das nossas fundadoras, tá? Desse legal. espetáculo. Obrigada. Bem, como todo mundo, aposentei, estava tudo. Estava sem fazer nada em casa, sempre positiva. Aí eu fui que minha tia que fazia teatro tudo. Ela me falava, minhas tias, já faziam teatro. Fui de um espetáculo, adorei. E a minha tia, não, nós vamos pro tudo e tal. Ela falou com tudo. Posso contar? Pode. Todo mundo está ouvindo a Nora? Deixa eu gostar mais. Eu fui aqui, eu entrei com a menor idade com tudo. Você entrou com quantos anos? É 51. É porque eu tive um problema, que eu tenho um problema com essa pessoa que lá. Então, minha tia deve ter compreendido tudo, que eu ficava em casa, era bom para mim, os exercícios e tal e tal. Eu entrei, olha, foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Estou lá, aos 18 anos já. Uau! É ótimo. Que bom. Lá você sente muita coisa que você esquece. Não é uma delícia. Uma pessoa amorosa, todo mundo é amigo, eu gosto muito desse pessoal. Obrigado. Uma salva de palmas para a Nora. Quem mais? Agora tem um grande exemplo para o grupo